Paz, boa noite. Irmãos, cada dia, a cada hora que passamos, né, e vivemos hoje, nós temos um grande problema que tem sido, né, vivermos o mundo e vivermos a igreja, né? Semana passada, quem estava aqui, teve a chance de ver o pastor trazer a mensagem. Uma das coisas que a mensagem dele cita é o quê? Quando Deus, o próprio Deus, ele resolve destruir a humanidade por causa da corrupção, né? Ele cita isso para a Bíblia, né? Não consigo ver o homem do jeito que está, então eu vou terminar com tudo isso. Mas ele encontra alguém que merecia viver, merecia, o justo que merecia. E no dilúvio, né, você tem o quê? Você tem um grande homem que dá continuidade à humanidade. Nós vivemos numa época que é muito complicada. Quando analisamos as nossas vidas, analisamos o que vivemos muito mais fora, né, da igreja do que dentro, muitas das vezes paramos e não conseguimos analisar por que as pessoas aí fora parecem que vivem muito bem. Eu vejo nesses anos todos, e aí muitos irmãos colocar em xeque até mesmo a sua vida cristã, porque muitas das vezes começa a observar o que acontece no mundo. Se você for olhar, analisar o que acontece, você vai perceber que o certo é o errado e o errado é o certo. Olha o que vem acontecendo ultimamente. Houve várias passeatas sobre corrupção, houve várias passeatas pedindo um pouco de paz, pedindo o quê? Que o ser humano possa rever algumas coisas. Nós estamos vivendo uma época onde a família não tem valor, onde você ser corrupto é uma coisa boa, onde você fazia a coisa errada dá a ideia de impunidade. E tudo isso vem trazendo para a igreja, irmão, uma situação muito ruim. Porque quando começamos a rever alguns pontos, percebemos que alguns irmãos têm passado por uma situação espiritual muito grande. E a grande pergunta é, por que essas pessoas parecem que vivem bem? Porque você olha e vê pessoas que defendem a destruição da família, fazem parte de corrupção, fazem parte de todo tipo de falcatrua, e de repente você observa que parece que essas pessoas vivem bem. Você para, você olha, você tem notícia de pessoas que de repente estão envolvidas com coisas erradas, mas de repente parece que prosperam. Parece que de repente tem boas casas, tem bons carros, e você começa a entrar num conflito complicado às vezes, porque o irmão chega e fala, por que você que obedece os mandamentos do Senhor, parece que você anda para trás? E às vezes, irmãos, nós paramos e não pensamos no quê? Porque quando olhamos as coisas do mundo, nós temos a certeza de que tudo que está lá fora só tem a piorar. Mas por que nós entramos nesse conflito? Né? E quando você busca na palavra de Deus, às vezes você fala, Senhor, por que você me deixa numa confusão dessa? Por que nós vivemos uma confusão e às vezes afasta muitos irmãos da igreja porque o irmão não consegue discernir o que está acontecendo? Nessa noite, irmãos, a gente vai ler o Salmo 73, gostaria que todos abrissem Salmo 73. Amém? Vou ler, gostaria que os irmãos estivessem acompanhando. Salmo 73. A palavra de Deus começa assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como calor, veste-se de violência como um de adorno.
Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e as águas do copo cheio se lhe espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Amém? A gente vai estar lendo todo, mas eu vou parar aqui e a gente vai ver algumas coisas. Eu gostaria de orar, baixe suas cabeças. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por me dar discernimento e compreensão para fazer um pouco de entendimento da sua mensagem. Esteja comigo, esteja com cada pessoa dessa igreja, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Nos guie, nos conduza e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, Pai. Irmãos, o texto me traz uma situação parecida do que eu falei. O texto de Salmos, o irmão Asaf, esse que escreveu, para entender melhor, ele era um ministro de louvor de Davi. Um homem importante no reino de Davi, um homem que, se você pegar, quem já teve a chance de ler Salmos, ele escreveu mais ou menos 12 Salmos. Veja a importância de um homem desse. E, de repente, ele entra em um conflito com ele mesmo. De repente, ele se vê numa posição, por que o ímpio prospera? Por que, de repente, ele está ali olhando, ele vê que parece que o ímpio progride e ele não consegue entender. Nesse momento, você percebe um homem de Deus olhando para as coisas do mundo. Perceba que ele começa lendo, ele fala, verdadeiramente é bom Deus para com Israel, mas para os limpos de coração. Mas aí ele continua, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E ele começa a mostrar o que ele vê nas coisas do mundo. Então ele começa a olhar, e ele começa a ver, ele tinha inveja do ímpio. De repente ele olhava para o ímpio e não conseguia, tinha inveja porque o ímpio prosperava. O estilo de vida do ímpio, o ímpio não é afligido, a soberba, a violência, né? Parece que tem mais do que precisa. Ele vai analisando e começa a não entender o que está acontecendo. Ele fala, chega a blasfemar contra Deus, eles gostam da vida que levam, não estão preocupados com a vontade do Senhor. Com tudo isso, o ímpio prospera. E ele começa, um grande homem de Deus, ele começa a não conseguir entender o que está acontecendo. Ele, sendo um homem que seguia a Deus, um ministro de louvor, um homem que escrevia, um homem que tocava, mas ele começa a não entender o porquê acontece isso. Nessa noite, irmãos, muitos possam estar passando por isso. Muitos irmãos possam estar no mesmo conflito. E, de repente, você possa estar repensando, mas eu já pensei tantas vezes nessa situação. Tenho muitos amigos metidos com todo tipo de rolo, o cara muito bem, e eu passando situação difícil. Muitas das vezes, eu estou numa empresa, não consigo ser líder porque eu não consigo fazer parte de rolo, mas o cara, ele faz e é líder. De repente, eu não tenho uma promoção porque eu não faço parte de mentiras nem de caixa 2, mas o cara que faz, ele tem. De repente, eu vejo pessoas que começaram ontem e hoje estão ricos. Vejo pessoas que se envolveram no meio da política, de uma hora para outra está rico, mas eu não quis me envolver. E eu começo a analisar, se cada vez que eu for olhar o ímpio, parece que a coisa é pior para mim e bom para ele. Veja que o irmão, ele vai mostrando para você que cada vez que você tira o olho de Deus e vai olhando para o ímpio, mais você vai se afundando na onde? Porque você passa a ser o errado. Perceba que ele começa a analisar uma situação que ele parece o errado. O irmão, naquele momento, ele começa a ver uma situação onde eu sou o errado. Porque eu não consigo ir para lugar nenhum. Aquele que faz tudo, está envolvido com todo tipo de coisa errada, que parece mal aos olhos de Deus, progride. E ele começa a passar uma situação complicada, porque ele vai observando, e vai chegando à conclusão que parece que ele está errado.
Ele continua: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado. Ele chega num patamar, irmãos, de concluir que é inútil você estar dentro da igreja. Será que compensa você estar seguindo ao Senhor? Então ele começa a te trazer uma situação complicada, porque ele é um líder, um grande líder espiritual, mas de repente, de tanto olhar as pessoas, de tanto olhar o ímpio, ele começa a perguntar para ele mesmo: será que vale estar santificando minha vida? Veja que conflito espiritual interessante, porque de repente, um grande líder, um homem de Deus, um homem que de repente, ele começa a se debater com situações comuns. Aquilo que você acha que já deixou para trás, começa a te perturbar de novo. Mas por quê? Porque você continua olhando para o ímpio. Você continua olhando para aquilo que é, daquilo que está sendo feito por ele. Porque muitas das vezes, irmãos, no nosso dia a dia, você olha, você vê, pô, como é que o cara consegue ter um patrimônio estrondoso desse? Como é que o cara consegue ter uma vida dessa? E parece que todo mundo está contente realmente. Quem já teve em eventos, todo mundo sorrindo, todo mundo fala, mas, tirei dinheiro desse trouxa aqui, desviei daquele lá, fiz, todo mundo está contente porque parece que tudo é certo. Aí você olha e fala, cara, eu sou o único errado nessa história. E nessa conclusão, ele começa a fazer o quê? Ele começa a perturbar, mas será que a minha vida toda, dentro de uma igreja, buscando a santidade, buscando ter meu coração limpo, eu estou errado? E aí, irmãos, muitas das vezes é onde você começa a cair. É onde você começa a debater com situações complicadas. Veja que quando você analisa o irmão e você puxa para a sua vida, você muitas vezes pode ter passado pela mesma situação. Pô, mas eu perdi aquela vaga de chefe porque eu não quis fazer parte disso. Mas você olha para o cara está ali, comprou um carro novo, de repente aumentou o salário dele, aí o cara fala para você, amém, já que você não quis, você vai ser mandado embora. Aí você, cara, eu não quis fazer parte disso e hoje estou sendo prejudicado. Será que eu estava errado quando eu não quis fazer parte disso? Veja que conflito interessante. Veja que como o irmão passa, quando você traz a mensagem dele para hoje, você fala, nós estamos passando muitas vezes a mesma coisa. Porque nós vivemos muito lá fora, nossa vida nosso dia a dia de trabalho, de estudo, é muito no mundo. E ele continua, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. O que acontece? Quando ele começa a buscar entender, fica pior. Porque ele começa a ver, que ele, um líder, o que ele ia fazer? Ele começa a não entender o que está acontecendo na vida dele. Ele fala, cara, é doloroso você tentar, eu estou num patamar, como que um grande líder, um grande homem de Deus está aqui, e ele começa a colocar em xeque a própria salvação. Será que compensa estar aqui dentro? Então, ele continua, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. De repente ele entra no santuário do Senhor, ele volta a entender, ele volta a buscar, ele volta a entender, volta a falar assim, eu tenho que buscar e entender o que está acontecendo com a minha vida. E ele vai ao santuário do Senhor. Continuando o texto, irmãos, que está aberto, certamente tu o puseste em lugares de escorregadio, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim o Senhor, quando acordar, desprezarás a aparência deles. Veja, que quando ele entra na casa de Deus, ele já começa a entender o que Deus tem para a vida dessas pessoas. E já começa a buscar, e o Senhor já começa a mostrar para ele o que? Irmãos, tira os olhos do mundo. Tira os olhos das coisas que estão acontecendo no mundo. Tire os olhos daquelas pessoas que não vai te trazer mais nada. Mesmo que você não entenda dessa forma, mas busque ter os olhos em mim. Naquele momento, ele começa a se debater com uma situação interessante. Ele começa a olhar, ele fala, Senhor, eu estou entendendo que tudo que está acontecendo com esse pessoal
só vai levá-lo à destruição. Mas eu não consigo entender por que tudo isso acontece comigo, né? E ele vai continuando dizendo, né? Ele vai mostrando para os irmãos o quê? Quando ele continua no texto, ele fala: assim o meu coração se azedou e sinto picado nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Veja, quando você começa a olhar para as coisas do mundo, irmãos, e começa a fazer comparação para as coisas de Deus, você começa a realmente ficar embrutecido. Você começa a colocar em xeque a sua salvação, a sua santidade. Você começa a não olhar mais. As coisas vão ficando fechadas para você. Por quê? Porque você não consegue entender o que está acontecendo. E ele, naquele momento, ele não conseguia ver. Ele, quando entra a casa do Senhor, ele fala: Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu estou parecendo ignorante. Eu não estou tão doido para entender por que esses caras estão bem e eu não estou, que eu comecei a esquecer que o Senhor tem um projeto para a minha vida. E às vezes, irmãos, você está ali naquele momento tão revoltado com aquela situação que você começa: por que eu vou participar desse negócio, eu vou fazer parte disso, e esquece, irmãos, que você faz parte do corpo de Cristo. Porque nós temos hoje muitas situações absurdas, muitos irmãos se desviando, muitas coisas que sabemos dentro de tempo. Porque muitas vezes, irmão, na hora de você decidir, você decide pelas coisas do mundo. Passamos situações muito complicadas às vezes. E isso nos traz uma situação. Por que as coisas acontecem dessa forma? E ele vai lendo, ele vai mostrando. Deus já falando com ele: não se preocupa com isso aí. As coisas do mundo são coisas do mundo. Tudo que você está vendo, todo tipo de situação errada, tudo que parece errado, isso vai ser destruído. Isso não vai continuar. Esse pessoal, aos poucos, está caminhando para a destruição. E é claro que quando você vive aqui fora, você está aqui, você sai, você chega aqui, as pessoas que trabalham, todo mundo que trabalha, busca alguma coisa na vida. Mas muitas das vezes tem um preço. Eu lembro que eu tinha uma loja, minha esposa está aqui, nós fomos comprar livros evangélicos, um cara falou para ela: não é fácil, eu vou estar vendendo tudo para a senhora, mas você não precisa de nota. Ela falou: mas eu preciso de uma nota. Não, para que nota? Eu sei o quê? Eu sou o pastor daqui, minha esposa está aqui, ela foi comprar. Ela chegou para mim e falou assim: eu não comprei os livros. Eu falei assim: amém. Porque o simples, o que era o simples? Você podia falar: não, está certo, eu estou pagando, eu pego. Mas, irmãos, isso é fazer parte de quê? De sonegação. Parece uma coisa assim, mas não, você faz parte de um crime. Você está sonegando imposto. Mas os impostos elevados, todo mundo... Irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu chegar aí fora e falar que sou dizimista, sabe o que o cara fala para mim? Que eu estou enriquecendo o pastor. E aí eu vou vir aqui e não vou entregar o dízimo? Ou ninguém nunca escutou isso? Chega na sua empresa onde você trabalha, a gente trabalha, eu devolvo o dízimo. Está enriquecendo os caras mesmo, hein? Todo mundo está enchendo o bolso. Amém. Eu não estou preocupado com isso. Trazei os dízimos para quê? Para a manutenção da casa do tesouro. Seja quem for se desviar o dinheiro, não é problema meu. Porque eu faço a minha parte. Então, irmão, muitas das vezes, quando analisamos, quando escutamos as coisas que vêm para a gente, é claro que é muito difícil. Muitas vezes, já tive a oportunidade de trabalhar em empresa, do cara falar assim: nós temos um caixa 2. O que é um caixa 2? O cara falou assim: olha, isso aqui, tudo que sai entra sem nota. Eu falei: mas eu não participo disso. Aí você fala: mas e aí? Isso me traz o quê? Isso me traz benefício. Eu posso ter muitos benefícios. Mas que tipo de benefício você vai ter? Lembre-se, irmão, nós estamos aí no mundo, vivendo numa situação que tudo vem muito fácil. As coisas chegam muito fácil para você. Né? É a mesma coisa que quem trabalhou com família, né? Mas você vai se separar, então se separa logo. É simples, não é? Para que você vai cantar? Para que você vai trabalhar a família se você pode se separar rapidamente? Né? As coisas, irmãos, ela vai caminhando para o erro. Hoje nós vivemos numa situação muito complicada. E aí nós entramos em xeque muitas vezes.
o certo e o errado. O irmão, ele passa uma situação espiritual interessante que muitos de nós possam estar passando hoje. Podemos muito estar passando uma situação de como decidir entre o certo e o errado. Às vezes, o certo e o errado está muito próximo, irmão. Você só tem que decidir entre aquilo que é errado, tá certo? E decidir entre o certo. Só que o errado me traz benefícios. E o certo só me traz o nome de bobo. Onde eu vou? E aí está o grande problema quando o irmão entra em crise, por quê? Porque ele fala, será que compensa eu santificar minha vida? Será que compensa eu continuar realmente santificando minha vida? E às vezes, eu não sou nem lembrado. E quando ele entra na casa do Senhor, o Senhor fala, calma, você está sendo lembrado. Aqueles que estão ali que estão sendo esquecidos. O que é enganado ali fora, o que parece ser muito bonito, é erro, porque a própria palavra do Senhor vai te dizer o quê? As coisas do mundo não pertencem a mim. Ajuntai tesouro no céu, porque aqui vai ser tudo corrompido. Se conseguir lembrar dos textos bíblicos, você vai ver que não compensa. Mas é muito difícil na hora que está acontecendo com você. Porque às vezes, irmão, aquela situação chega para você e você precisa tomar uma decisão. E a decisão é humana. Olha, você vai ter uma promoção aqui, só tem que fazer parte disso. Se você não fizer, se não participar disso, você é mandado embora. Aí você fala para mim, mas eu tenho família, eu tenho filhos. Muitas das vezes a decisão é cruel. Mas, irmãos, essa é a vida cristã que muitos escolheram. Nós sabemos que ser cristão não é fácil. Sabemos que seguir a Cristo não é fácil. Sabemos que seguir a Deus não é uma vida tranquila. Se você entende seguir a Deus e seguir ao mundo, está seguindo só o mundo. Porque quem está em cima do mundo está do lado do inimigo. Não existe meio termo para Deus. Ou você é vencedor, ou você não é. Então, irmãos, o que a palavra vai continuar dizendo? Todavia estou contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens o destruído, todos aqueles que desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Veja que praticamente em 6 versículos, ele muda totalmente o texto dele. Veja que no momento que ele entra no santuário, ele começa a entender o que Deus tem para a vida dele. Veja o que você leu e veja como ele termina. Olha que interessante, quando você busca, tu me segues pela minha mão, na estrada íngreme da fé, o crente não está sozinho. Ao olhar para Deus, só tenho a ti no céu e na terra. O Senhor é suficiente. Que Deus destrói todos os que são infiéis contigo. Irmãos, olha que interessante. Tudo aquilo que ele estava olhando, tudo aquilo que ele estava achando interessante, tudo aquilo que era importante, toda aquela visão que ele teve de perguntar, ele começa a descobrir que o ímpio não importa mais. Tudo aquilo que ele leu no começo, toda aquela vaidade, ele descobre que Deus fala, não, fica tranquilo com isso, irmãos, isso aqui não vai continuar. E eu estou segurando a sua mão e eu vou fazer com que você seja salvo. Aqueles que não obedecem meus mandamentos, aqueles que não seguem minha palavra, eles vão perecer. Você crê nisso? Você acredita nisso? Esse é o grande parecer de tudo isso. Muitas vezes, irmãos, parece muito complicado, nós vamos analisar a vida de um a um, é claro que é difícil, cada um tem sua vida, cada um tem o seu dia a dia, não dá para você chegar a analisar um grupo e falar assim, mas você pode, não, porque cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa tem seu problema. Mas veja, irmãos, não adianta você viver no erro. Muitas das vezes, irmãos, a coisa ela tem um início muito complicado, mas você tem como mudar isso. Você tem como mostrar que você pode caminhar no certo. Veja que o irmão Asaf, quando ele entra aqui, ele entra no santuário, que ele começa a sentir
como Deus age, ele fala, eu preciso realmente de ti. Eu preciso entender, e aí é quando o Senhor explica para ele, filho, você já entendeu, é que você só estava olhando para o mundo. Quando você entrou na minha casa, você já conhecia a verdade, mas a verdade que você conhecia estava com os olhos fechados, porque você continuava olhando para as coisas do mundo. Você começava a ter inveja do ímpio, ter inveja daquelas pessoas que têm muito, ter inveja do que eles faziam, ter inveja da vida que levavam. Olhe, você começou a olhar a prosperidade o quê? Material. Você não estava olhando mais a sua vida santificada, não. Você começou a buscar a coisa material, o material. Você só olhava o que era bom materialmente. Você não conseguia ver o que era bom espiritualmente. E às vezes, irmão, nós temos que analisar isso. Nessa noite, não, você pode estar passando por uma situação muito, muito complicada. Mas eu tenho a dizer, irmãos, uma coisa. Não se desvie da mensagem do Senhor. Não se desvie das coisas de Deus. Você pode alguém olhar para mim hoje e falar assim, o cara é fácil estar falando isso. Não, não é fácil, irmão. Eu sei que é difícil para todo mundo. Tá? Eu sei que é complicado muitas vezes, porque muitos que me conhecem sabem que eu faço, na minha vida profissional, é muito complicado. Se eu for analisar minha vida profissional, né, todo mundo, poucos que me conhecem, sabem que é muito difícil trabalhar. Onde a corrupção faz parte do nosso trabalho no dia a dia, praticamente. Todo tipo de gente que trabalha no meio, sabe, daqueles que prestam e que não prestam. E muitas das vezes, irmão, você é levado a ser testado. Veja que ser testado é muito complicado, porque você às vezes é testado numa situação muito difícil. Eu tenho, até como exemplo, um amigo que estava conversando comigo, nós estávamos de madrugada trabalhando, e ele falou, o cara falou para mim, se eu deixasse ele embora, ele tinha 300 mil reais lá atrás, dentro do carro. Eu falei assim, aí, eu falei, cara, eu não quero nem saber o que você vai falar para mim. Porque eu sabia que ele estava devendo apartamento, devendo pensão alimentícia, devendo, cara. Sabe quando o inimigo vem no cara e fala assim, ó, esse é o cara que eu vou pegar? Ele falou assim, que você quer saber, você não quer, irmão. Vai em paz, que eu não quero nem saber o que você fez. Até porque eu não quero saber mesmo, porque se um dia perguntar para mim, eu vou ter que falar a verdade. Então é melhor não saber. Mas veja, irmão, quando eu saí de lá, eu falei, cara, como o inimigo age, né? Podia pegar qualquer um, mas pegou um cara que estava aqui, ó, com a corda no pescoço, e de repente, qual é a situação? Às vezes, irmão, você pode de repente, por que eu estou citando isso? Porque às vezes é muito complicado você ser santo, buscar a santidade. Mas eu quero repetir, compensa buscar a Deus. Compensa aceitar o caminho do Senhor. Por quê? Por que estou falando isso? Porque eu sei que muitos passam situação muito difícil. Pessoas passam situações complicadas. Pessoas, às vezes, passam situações muito, muito complicadas. Eu já tive lugares muito difíceis, já tive dentro de favelas, já tive lugares onde pessoas, o espaço que a pessoa mora deve ser menor do que isso aqui, com famílias inteiras, sabe? Você olhar, você sai de lá, você, Senhor, eu realmente estou bem. Eu espero que ninguém tenha que passar uma situação dessa para descobrir o que eu descobri, porque eu não gostaria que pessoas entrassem em lugares que eu já entrei, porque são lugares muito complicados, e eu não tenho como resolver o problema das pessoas. Mas é assim, você acaba chegando numa conclusão, eu estou muito bem. Mas é ruim você olhar para trás e falar assim, eu preciso ver a desgraça de alguém para falar que estou bem? Não. Eu estou citando, irmãos, que às vezes eu não tenho que olhar para ninguém, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que ver minha vida cristã, eu tenho que analisar a minha vida cristã para que eu possa chegar aqui e falar, irmãos, não é fácil ser cristão. Se está ruim, vai ficar pior. Não sei se o irmão vai querer que eu fale, mas se está ruim, vai ficar pior. Porque a cada dia vai aumentando a violência, a cada dia as pessoas vão perdendo menos o valor moral. Hoje, você vê qual é a discussão que temos hoje no Congresso. Hoje, a família não tem valor nenhum. Hoje, você ser corrupto, o que é? É uma bênção, porque ninguém vai preso. Você fazer parte de falcatrua é homenageado.
Você pega hoje, você vai se envolver na política, já escutei gente da igreja falando isso para mim, olha, se eu ganhar as eleições, eu vou botar minha família toda lá dentro. Olha que coisa, né, decente, né? Que coisa, né? Ninguém faz isso no Brasil, só na França. O cara se torna um político, que você vota, o cara coloca a família toda para ser funcionário público. Olha que coisa, né? Aí outro irmão escuta e fala, você está certíssimo. Irmão, lamentavelmente, gente de igreja, gente que faz parte de igreja, concorda com um tipo de coisa dessa. Pessoas que são evangélicos concordam com esse tipo de coisa. E isso te traz o quê? Traz o que nós estamos vivendo hoje. A cada dia fica mais difícil você viver uma vida cristã, irmãos. Por isso eu quero deixar nessa noite, irmãos, uma coisa. Olhe para Jesus. Olhe para a sua vida cristã. Olhe para Deus. Porque esse é santo. Quando você for, depende do que você esteja passando, mas olhe para Deus. Faça como o irmão. Olhe realmente para Deus. Senhor, eu quero só ter a visão do Senhor. Porque se eu olhar para o lado, olhar para trás ou para outro lugar, eu só vou ver desgraça. E pode ser que eu esteja se desviando para isso. Essa é a importância. O irmão, ele conseguiu concluir. E eu quero deixar, concluindo essa mensagem. Irmãos, vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena estar aqui dentro. Vale a pena, irmãos. Mesmo que você esteja passando o que for na sua vida profissional, seja o que for. Mas quando você chegar lá, que tomar uma decisão, lembre-se, vale a pena ser cristão. Vale a pena fazer parte das coisas do Senhor. Vale a pena fazer parte do corpo de Cristo. Mesmo com toda dificuldade que você tenha, mesmo que você esteja passando situações absurdas, mesmo que você esteja numa situação muito difícil. Mas lembre-se, vale a pena ser cristão. Porque ele começa a mensagem dessa forma, verdadeiramente é bom Israel. Vou ler aqui, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, mas para com os limpos de coração. Lembre-se, para com os limpos de coração. Amém, pessoal? Amém. Irmão, vá na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um dos senhores, cada um visitante, os irmãos membros, que Deus esteja abençoando, que Deus acompanhe até as suas casas e que tenha um bom fim de semana, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Uncontainable